É uma paciente que tinha um caso para lipoabdominoplastia, mas não era um caso clássico, né? Era um caso, como eu vou dizer para você, ela tinha um pouco de flacidez de pele, não era uma flacidez em que me obrigava a indicar abdominoplastia, muito embora a principal queixa dela, de fato, era quando sentava, a pele dobrava. Então, principalmente por conta dessa queixa, a minha indicação foi lipoabdominoplastia. Salve, meu futuro paciente, tudo jóia? Você que está se planejando para realizar sua cirurgia de transformação corporal, vamos conversar sobre um caso nosso de lipoabdominoplastia, uma paciente que viajou o Brasil inteiro para fazer cirurgia aqui conosco. Então, você que é mamãe, já passou pela gestação, o corpo mudou e quer melhorar tudo aquilo que está te incomodando, seja aquela pochete, seja diastase, seja flacidez abdominal, esse vídeo é para você, certo? Queridos, esse caso é de uma paciente super querida que veio nos visitar de outro estado, aliás, foi quase uma cirurgia continental, né? Ela é uma paciente que mora em Manaus, viajou o Brasil inteiro para vir fazer cirurgia conosco aqui em Londrina, né? Nos conheceu como você está nos conhecendo, né? Através da rede, assistiu muito material e a partir de um dado momento considerou vir até nós para realizar a consulta. Curiosamente, essa paciente decidiu fazer a consulta dela presencialmente. Ela viajou só para fazer a consulta, muito embora não é o que a maioria dos pacientes fazem, né? A maioria dos pacientes acaba iniciando a jornada pelo online, né? Fazendo consulta online, enfim, que é basicamente todo o nosso planejamento inicial ali para o paciente já dar o primeiro passo. Mas essa paciente decidiu já nos conhecer aqui em Londrina, veio e fez a consulta. É uma paciente que tinha um caso para lipoabdominoplastia, mas não era um caso clássico, né? Era um caso, como eu vou dizer para você, ela tinha um pouco de flacidez de pele, não era uma flacidez em que me obrigava a indicar abdominoplastia, muito embora a principal queixa dela, de fato, era quando sentava, a pele dobrava. Então, principalmente por conta dessa queixa, a minha indicação foi lipoabdominoplastia. Num caso como dela, se a gente tivesse prosseguido somente com a lipoaspiração, muito provavelmente ainda ficar um pouco daquele abdômen levemente abaulado e ainda uma certa flacidez quando ela fosse sentar. Em conversa com ela, né, ela deixou claro que realmente era algo que ela queria resolver, né, sobretudo quando sentasse, não tivesse aquela pele sobrando e tal. Então, preferimos a indicação da abdominoplastia, foi assim que planejamos. O que é curioso, como ela não tinha uma flacidez muito significativa, existia o risco, né, de ficar uma cicatrizinha vertical na porção inferior, né, do abdômen, ali próximo da cicatriz da abdominoplastia. Como vocês vão ver, na verdade, nem foi necessário, né, a cicatriz terminou ali por dentro da linha do biquíni. Outras coisas que a gente planejou para essa paciente foi uma lipo de braço e também a inclusão do implante de silicone. Não era um caso com um pouquinho de flacidez mamária, então a minha intenção aqui foi melhorar discretamente a mama, só melhorar um pouco o decote sem precisar da mastopexia. Então nós fizemos a técnica próxima recuperação em 24 horas, né? Muito embora o que acaba limitando, né, como a gente faz tudo junto, é a recuperação da abdominoplastia. Então fizemos a lipoabdominoplastia, fizemos a inclusão do implante, se não me engano foi um implante de 230 ml, um implante relativamente pequeno, só posicionado ali na região central do decote, e também a lipo, né, foi lipo basicamente de corpo inteiro, enxerto de gordura no bumbum, lipo de braço, como comentei com vocês. Ela teve um resultado super interessante. O que é curioso aqui lembrar em relação aos flancos, né, tinha um pouquinho de gordura em flancos, um pouquinho de culote, face interna da coxa, que são regiões que é comum, né, acumular um pouquinho de gordura. Aqui dava para perceber no perfil uma certa diastase que ela tinha também. Na sequência, aqui ela já no pós-operatório, né, voltou, se eu não me engano, aí ao redor de 30 a 45 dias, voltou para a cidade, e aí ela já, né, na fase um pouco mais avançada ali de recuperação, já fazendo drenagens, enfim, teve um resultado super interessante. Aqui dá para notar o umbigo, que a gente faz ele sempre pequenininho e fundinho, né, então a cicatriz bem escondida, o detalhe do braço, né, um braço com padrão de definição moderada, quase extremo, né, uma paciente que já tinha uma boa condição geral. O decote da mama dá para perceber que o decote ficou bem também, né, com um detalhe aqui sobretudo para o umbigo, que é algo que vocês sempre perguntam bastante, o decote da mama também, e basicamente esse é o resultado dessa paciente aqui já desfrutando na praia do resultado. Uma coisa interessante que nós também sempre planejamos nas lipoabdominoplastias é o enxerto da musculatura abdominal para que a gente fique com uma definição mais natural, que é o que chamamos de Raft. Então fizemos a lipoabdominoplastia HD com Raft, que é um enxerto de gordura dentro da musculatura abdominal, justamente para a gente ter um reforço adicional e um ganho adicional em relação à força da musculatura abdominal. Então, um caso que foi bem aqui em relação ao pós-operatório, um umbigo com alguns detalhes, né? A gente sempre busca deixar o umbigo sempre pequenininho para que a cicatriz não fique exposta, e com resultado aí super interessante em relação
a proposta cirúrgica, certo? Então você que está se planejando, pensando na possibilidade de fazer a sua lipoabdominoplastia, tem flacidez abdominal, mesmo num caso como esse, que não era um caso, vou dizer para vocês, um caso típico para a abdominoplastia clássica, mesmo em um caso sem tanta flacidez, conseguimos deixar a cicatriz bem escondida, que não está visível nem com o biquíni. Então, de uma forma geral, o paciente fica muito bem, desde que bem planejado, desde que bem preparado, e foi o que foi feito aqui no caso dessa paciente, certo? Quer saber um pouco mais sobre lipoabdominoplastia HD? Nesse caso também fizemos encher de gordura na região glútea? Escreve nos comentários.